Quero saudar a todos com graça e paz. Bem-vindos em nome de Jesus. É uma manhã surpreendentemente abençoada. Eu gosto quando eu acordo de manhã e no meu coração vem aquela palavra que a minha mãe dizia quando eu era criança. Ela dizia no domingo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aquilo ecoava no meu ouvido e agora eu ouço que o meu coração ecoou nessa manhã esse versículo. Foi tão bonito assim, acordar bem de manhã e eu dizer bem forte, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso me reportou aos meus primeiros dias de infância. Que maravilhoso pensar nisso, né? E que isso tem a ver com isso, com o que eu vou falar hoje, tudo. Por quê? Porque eu quero falar de um tema que é muito atual no mundo corporativo: assertividade. As empresas estão cada vez mais precisando de pessoas assertivas. O país precisa de gente assertiva. Eu estava, a última vez, ou as últimas vezes que eu fui a Londres e a Oxford, eu fiquei procurando livros para ver o que estava pesando no mundo da psicologia, no mundo da empresa, e eu encontrei mais de 6 livros falando sobre assertividade. E era um termo que estava muito forte em palestras que eu estava fazendo. Eu falei, eu quero comprar um desses livros e estudar. Eu estudei um livro chamado Como Ser Assertivo em Toda e Qualquer Situação. E eu esperava o momento de pegar esse material e fazer um diálogo com a Bíblia, com a realidade da palavra de Deus, para ver como que a Bíblia encara essa questão de ser assertivo. E a semana passada nós falamos aqui sobre decisão. Eu achei que fica incompleto eu falar sobre decisão se eu não ligar com isso, com algo que é chamado ser assertivo. E recentemente eu fiz uma palestra sobre esse tema, ser assertivo, para uma equipe da UniTV, da televisão. E foi um impacto tão grande que eu falei, puxa, eu preciso descobrir como pegar esse assunto dentro da realidade da saúde espiritual. E eu cheguei à conclusão que você nunca vai ter saúde espiritual se você não tiver assertividade. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso é de procedência do maligno. Isso é ser assertivo. Falei, espera um pouco, Jesus falou sobre assertividade antes de todo mundo estar falando de assertividade? Jesus estava dizendo algo que hoje o mundo corporativo está falando. Ele estava dizendo para nós o seguinte: você precisa ser assertivo. Não é mais ou menos, ou é sim, ou é não. Isso é ser assertivo. Isso foi me impressionando quando eu olhei na palavra, e a palavra estava dizendo assim: quem lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Sabe o que eu descobri? Que a Bíblia tem mais assertividade do que os livros de assertividade. Tudo na Bíblia tem a ver com isso. Isso é ser assertivo. Você lança a mão do arado, você vai porque você sabe onde você vai. Se você não for assertivo no arado, já estragou tudo. Quem empurrou o arado, ele sabe exatamente para onde está indo. Se olhou para trás, você nunca pode olhar para trás se você estiver com o arado. E Jesus deixou bem claro, você não está apto para o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da assertividade. O que é que você quer realmente? O que você não quer realmente? Isso me levou a meditar nesse tema e nesse assunto, para que a gente olhasse que a nossa vida cristã tem que ser uma vida de foco no reino de Deus.
Por isso que a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você está sendo assertivo com você mesmo. Gente, as pessoas estão vivendo uma vida fora de assertividade até consigo mesmo. Por exemplo, você tem que ser assertivo com a sua saúde. Se você não for, você não vai cuidar da sua saúde. Tem gente que está vivendo a musiquinha de deixa a vida me levar, né? E o problema é que ele está sendo levado por tudo que é errado. Porque esse deixa a vida me levar não seja assertivo. Você está deixando a vida te levar ou está levando a vida? Está vivendo ou apenas existindo? Assertividade é foco. Assertividade é reino. Assertividade é você dizer sim, sim e não, não. Você tem que saber para que é que você vai dizer sim e para que é que você vai dizer não. Isso tem a ver com saúde espiritual. Muitas vezes nós não somos assertivos na nossa vida de oração, não somos assertivos com Deus. E eu quero retomar onde eu terminei a semana passada. Jesus Cristo, ele toma eu disse que a maior decisão que Jesus Cristo tomou foi no Getsemane. Porque no Getsemane, ele está sofrendo tanto, porque ele precisa assumir uma história que não é dele. Ele tem que assumir a minha história e a sua história. E a Bíblia diz que o sofrimento de Cristo é tão alto e tão forte que o seu suor se torna sangue. Você imaginou alguém limpar o suor com o lenço e é sangue? Você consegue imaginar a dor? Você consegue imaginar a dor que está dentro dele? Todo o seu sistema cardiovascular entra em erupção. E ele tem que tomar a maior de todas as decisões. E olha o que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha que dor que ele está. Aí ele diz assim: mas não faça a minha vontade, mas a tua. Olha que assertividade. E daí ele diz assim: levantemo-nos e vamos. Quando ele diz levantemo-nos e vamos, ele está dizendo vamos para a cruz. Que decisão, que assertividade. Esse levantemo-nos e vamos. Sabe, ele não cai naquela passividade, já que eles vão me pegar, eles que vêm me buscar aqui. Ele não vai xingar ninguém, nem vai agredir ninguém. Ele é assertivo. Vamos. Levantemo-nos e vamos. É quando você tem que tomar decisões assertivas no meio da luta, do sofrimento, e dizer eu preciso fazer algo. Eu preciso existir. Eu preciso tomar posições. Quando eu olho esse assunto, eu vejo como esse assunto ele é fundamental para os jovens. Por exemplo, ser assertivo. Até para você estudar para uma prova, você tem que ser assertivo. Até para você fazer um vestibular, você tem que ser assertivo. Até para fazer um concurso, você tem que ser assertivo. Nesse livro que eu estava lendo, diz como ser assertivo numa entrevista. Como ser assertivo numa reunião. Como ser assertivo, até para atender o telefone, você tem que ser assertivo. Olha que interessante. Falei, puxa vida, isso está envolvido com muita coisa. Não dá tempo de eu falar tudo aqui, gente, mas é belíssimo. Como ser assertivo com pessoas difíceis.
Em outras palavras brasileiras, a gente podia falar como ser assertivo com gente encrencada. Eu me lembro de um engenheiro da Petrobras, que eu atendia lá na Jaraguá. Ele dizia assim, eu perguntei, como vai a tua vida? Ele disse, muito bem, mas é luta todo dia. Eu tenho que matar um leão por dia. Eu dizia, até tá bom, você tem que matar só um leão. Tem uns que entraram aqui que matam uns 3, 4 leões por dia. Aí eu disse, mas ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse, o mais difícil não é matar leão, doutor. O mais difícil é se desviar das antas. E aí eu entendi o que ele estava falando, né? Mas ele era altamente assertivo. Chegar em planos e objetivos para alcançar alvos. E ele tinha uma oração, né? Aprendi muito com ele, é muito inteligente, um dos maiores engenheiros do mundo na área. Ele dizia o seguinte, eu peço que Jesus Cristo me faça olhar as pessoas com os olhos dele. É o único jeito que eu tenho para enfrentar e viver a vida, no meio da luta e do sofrimento diário. Que coisa boa ouvir isso. Interessante quando eu estou falando esse assunto. Eu quero dar alguns passos aqui agora. Deixa eu colocar aqui no meu celular também. A pergunta é, o que é assertividade? Preste atenção, assertividade é a arte de saber o que você quer e o que você não quer de modo confiante. Pensa nisso no ponto de vista de saúde espiritual. O que você realmente quer e o que você não quer na sua vida? Você já conseguiu definir o que você quer e o que você não quer, mas fazer isso de forma confiante? Isso é ser assertivo. E eu gosto de pensar nisso, meu pai nunca ouviu falar, creio, essa palavra assertividade na vida dele, mas ele era um homem assertivo e é uma inspiração para mim. Quando eu lembro de como meu pai era uma pessoa decidida nas coisas. E quanto aquilo alterou a minha vida, alterou a minha história. Talvez você não tenha uma história como eu tive, mas você pode criar a sua história e descobrir que você pode ser mais assertivo nas coisas. E aqui eu citei o texto de Lucas 9:62, que diz, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para mim ele está falando de você ser claramente definido no reino de Deus. E aqui eu quero completar algo que eu falei a semana passada. Gente, o reino dos céus é o reino das pessoas decididas. Por isso que a Bíblia fala do vale da decisão. Era preciso decidir em Deus. Não pense que foi fácil para Moisés enfrentar no deserto todo aquele povo, aquela situação. A Bíblia diz que houve muita guerra contra Moisés. E havia um grupo que já tinha tomado uma decisão, vamos voltar para o Egito. Veja, ele teve uma oposição ferrenha ali. Você já imaginou tudo que eles viveram no Egito, 400 anos? Você consegue você acreditar? Eles passaram pelo Mar Vermelho, viram maravilhas, viram milagres, viram coisas tremendas, e um grupo se levanta e diz, tomamos uma decisão, nós fizemos aqui um grupo, uma reunião, e nós vamos voltar para o Egito. Sabe o que Moisés falou? Vamos conversar sobre isto amanhã. Que coisa, né? Dá a impressão que ele foi meio passivo? Não, ele foi assertivo. Sabe por quê? Porque ele foi falar com o chefe.
E ao falar com o chefe disse o que ele devia fazer. E ele chegou e só disse assim, olha, quem ficar do lado desse grupo aí, fica ali. E os que querem ficar comigo e entrar na terra, fica aqui. Veja que clareza. Sabe o que aconteceu? A terra abriu. Uap. E engoliu todos eles vivos. Simples assim. Ele era claramente assertivo. As pessoas, quando tomar posição pelo reino de Deus, têm que saber a seriedade disso. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isto é assertividade. É uma decisão com assertividade. Deixe-me colocar outro exemplo para vocês. Todo mundo lembra de Mateus 25, onde fala da parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E o texto diz, ou encontrar-se, outra tradução diz que é o encontro com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Gente, esse texto ele é muito forte, porque esse texto fala de 5 que eram assertivas e 5 que eram passivas. Jesus está falando que o perigo é você ter uma vida de passividade no reino de Deus. Esse passividade é tá bom a si mesmo. Uma vez eu vi uma palestra numa empresa muito interessante, o cara falou que a empresa ela começa a falir quando todos começam a pensar, vai a si mesmo. A filosofia do vai a si mesmo. O vai a si mesmo é, vai de qualquer jeito. Eu falei, mas isso não é só na empresa, isso acontece na igreja também. Ah, vai a si mesmo. Esse vai a si mesmo é, minha lâmpada não está tão cheia, mas está acesa. Vai a si mesmo. Então, 5 delas, na minha opinião, é do eu estou esperando o noivo, mas vai a si mesmo. De qualquer jeito, tá bom? É, em português, né? O brasileiro fala, vai empurrando com a barriga. Qual vai a sua vida espiritual? Empurrando com a barriga. Vai assim mesmo. 5 não são assertivas. Deu para entender? A espiritualidade delas não tinha assertividade. E 5 eram assertivas. O ser prudente aqui, na minha visão, é essa assertividade de, olha, eu preciso manter a lâmpada acesa. Não, eu preciso manter a lâmpada acesa, mas eu preciso ter reserva. Porque eu não sei quando vem o noivo. Você tem que manter cheia as vasilhas. Isso é para dizer para a vida cristã que a assertividade espiritual é levar a seriedade do reino. Irmãos, nós fomos criados para vivermos cheios do Espírito Santo permanentemente, porque o Senhor vem breve. A nossa vasilha precisa
permanentemente ser cheio. Então, isto é, na minha visão, assertividade espiritual. Ser assertivo espiritual. No próprio capítulo 25, Jesus fala, tem várias histórias. Uma outra é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, no versículo 16 diz assim, que eu coloquei ali, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebera 2 talentos ganhou outros 2. E olha o que acontece. Versículo 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão. Cada um tem aí uma tradução, mas eu vou colocar aquela que está ali na transparência. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. A minha pergunta é, qual foi o passivo aí? E qual foi o ativo? Qual foi o assertivo e quem é que foi passivo? Quem foi passivo e quem foi assertivo? Veja, esse texto ele é muito perigoso, porque ele está dizendo que o problema não está em ter 1 talento ou ter 5 talentos. O problema está no que é que você faz com ele. E esse cavou um buraco mostra que ele fugiu da assertividade e caiu na passividade. Vai a si mesmo. Irmãos, esse texto também mostra que todos na vida cristã têm algo a fazer. Muitas vezes a gente espera muito na igreja de quem tem 5 talentos. Muitas vezes esperamos demais de quem tem 2 talentos. Mas Jesus espera muito de quem tem 1 talento. E todos têm no mínimo 1. Se você tiver 10 pessoas com 1 talento na igreja, os 10 estiver operando, vai estar 10 funcionando. Muitas vezes ele espera tudo na igreja de um que tem 5. Mas a igreja inteira pode ter 100. Aí 100 fica esperando um que tem 5. A igreja está boa, os 5 está funcionando. Os 5 não estão funcionando, os 1 fica falando mal dos de 5. Quando nós deveríamos pegar todos e ser assertivo. O que é que Deus quer de mim e quer de você? Veja, a igreja, a espiritualidade da igreja depende da assertividade de todos que têm, no mínimo, 1 talento. De novo, Jesus falando seriamente, e no final ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu vou mudar um pouquinho só para você entender a minha mensagem. Eu vou parafrasear. Muito bem, servo bom e fiel, foste assertivo naquilo que eu te dei para fazer. E agora eu vou te dar muito mais no reino. Assertividade é essa fidelidade de você ser em Deus quem Deus quer que você seja. Por isso o nosso caminho não é esconder, mas é fazer. Tanto que Jesus diz para o cara assim, por que você não pegou e investiu isso? Você foi e escondeu? Você podia ter ido ao banco e pegado e aplicado com juros e correção monetária. Jesus está dizendo, por que você não procurou quem é assertivo para dizer, coloque em operação o que eu posso fazer e não estou fazendo, o que eu posso ser e não estou sendo. E você escondeu e enterrou isso. Esse é o teu problema. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o que é teu e passar para aquele que conseguiu fazer. É assim o reino. Será assim o reino. Eu acho que nesse momento você já começa a entender o que é ser assertivo. Ser assertivo significa
Trata-se de deixar que os outros saibam. Deixa eu ler aqui essa transparência. Ser assertivo. Trata-se de deixar que os outros saibam o que você faz e o que você não quer. Vamos ler de novo. Trata-se de deixar que os outros saibam o que você faz e o que não quer de maneira confiante e direta. Olha, eu faço isso, eu quero isso, eu faço isso, eu não quero isso. Isso é de forma muito confiante e direta. Por que eu estou falando isso? As pesquisas mostram que muitas vezes, em vez de ser assertivo, a gente ou é assertivo ou é passivo. Ou é assertivo ou é agressivo. Ou é assertivo ou é passivo-agressivo. Então, 4 posições. Vamos ver se vocês conseguem entender isso e a gente aplicando isso na vida espiritual. Vamos lá, ser assertivo. Primeiro, antes desse aí tem uma transparência. Ser assertivo. Seja confiante e direto. Volta uns aí que tem ser assertivo. Ser assertivo é, vê se tem, aparece isso aqui. Ser assertivo, ser confiante e direto ao se comunicar com outras pessoas. Ser assertivo é ser confiante e direto ao se comunicar com outras pessoas. Isso é ser assertivo. Grava isso. Olha o exemplo que eu coloquei, Davi. Davi era assertivo. Davi era assertivo até na sua vida espiritual. Ele sabia orar e definir a sua vida. Ele diz uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Que eu quero morar na casa do Senhor todos os dias, até todos os dias da minha vida. Isso é ser assertivo. Ele falava, eu vou levar a sério a minha vida espiritual. Ele disse que ele oraria todos os dias. Isso é ser assertivo. Ele adorava a Deus com assertividade. Eu estou citando um exemplo para vocês verem que é ser assertivo. Paulo dizia, uma coisa faço. Paulo disse com clareza o que ele queria. As suas orações eram assertivas, diretas, formais, não, diretas. Paulo era uma pessoa assertiva. Olha a outra alternativa, ser agressivo. Ser agressivo é ser arrogante, ser forçado e determinado a seguir seu próprio caminho. Não, o agressivo, ele não quer o caminho, na vida espiritual, o caminho de Deus. Ele quer que siga o dele. E eu coloquei um exemplo ali, Herodes. Herodes é o símbolo, no Novo Testamento, de alguém que era altamente agressivo. Para vocês terem uma ideia, Herodes construiu uma montanha e construiu um templo para ele. Aliás, não era bem um templo, ele construiu um túmulo poderosíssimo. E ele queria que na morte dele fosse o dia mais triste da história do país. E sabe o que ele fez? Pegou todos os idosos e os prendeu. E determinou que no dia que ele morresse, todos os idosos fossem assassinados. Para que aquele dia fosse o dia mais triste da nação. Olha que agressividade. Ele não ficou sabendo. Ele morreu e eles resolveram não matar os velhos. Os velhos foram salvos. Enganaram ele. Ele não era tão poderoso assim. Para o bem dos idosos. Porque ele queria que todas as famílias chorassem. E o pessoal, e com essa história de não matar, aí virou um carnaval, né? O pessoal ficou alegre. Foi festivo.
Foi o dia mais alegre nas famílias. Foi invertido isso. Deus deu um golpe em Herodes. E há uma palavra profética sobre ele, que morreu comido de bicho. Virou alimento. Né? Não adiantou a agressividade. Terceiro, ser passivo. Passivo é adiar suas próprias necessidades e desejos em favor da necessidade dos outros. Sempre os outros valem mais do que eu penso. Então, eu não falo o que eu quero, depende do que os outros quiserem. Pilatos foi um desse. A multidão disse, queremos, crucifica-o, e ele lavou as mãos. Num certo sentido, eu colocaria Saul também. Quando Saul teve que fazer algo que Deus mandou, ele disse, não, mas o que eu vou fazer, o povo vai gostar disso. E aí Samuel disse para ele, isto é feitiçaria. Você está tentando manipular Deus. Desobediência é pior do que pecado de feitiçaria. Você é um feiticeiro. Porque o que Deus quer é obediência, não sacrifício. Vamos fazer um culto. Vai ser melhor do que matar os inimigos e destruir todo o mal. Isso é uma passividade, embora eu coloco ele mais no passo seguinte, que é o 4, passivo-agressivo. Passivo-agressivo, comunicação e comportamento inelegíveis e manipulativos. São pessoas manipuladores. Saul era, para mim, o maior exemplo dessa pessoa manipuladora. Ele estava sempre querendo manipular. Ele queria, inclusive, manipular Deus, manipular o reino, manipular Samuel. Era um manipulador, interessante isso. E há pessoas que são assim, né? Eles não, parece que não vão, nem não vão, e fica manipulando. Essa é não é assertivo. Me lembrei até de uma piada de um sujeito que chegou na farmácia e disse, doutor, eu estou com uma dor, falou para o farmacêutico, eu estou com uma dor que dói, mas não dói. Veja, não é assertivo. Então, já que você precisa está com uma dor que dói, mas não dói, eu vou te dar um remédio que cura, mas não cura. Tá bom, então leva esse remédio, mas eu faço que pago, mas não pago. Tá bom, então você faz que leva, mas não leva. Você deve entender? É uma manipulação total, não existe nenhuma assertividade aí. Né? Nem assertividade, nem passividade. É um negócio não faz de conta. Vamos resumir isto, quem é quem? O agressivo eu coloquei como Herodes, o passivo com o Pilatos, o passivo-agressivo, o rei Saul, né? Que é o melhor aqui, e o assertivo, Daniel também eu coloquei como exemplo, como Paulo, Davi. Daniel é impressionante. Quando você lê a história de Daniel, ele é plenamente assertivo em todas as áreas. Ele é assertivo no alimento que ele come. Ele toma a posição de não comer das iguarias do rei. Ele quer ter a saúde de Deus na sua vida, não a saúde do mundo. Ele é assertivo para orar, está determinado que vai orar. Ele é assertivo em obedecer a Deus. Ele é assertivo profeticamente com o rei. E este homem, por causa daquela assertividade, ele se torna o homem mais importante do reino. E por causa da assertividade dele, o Deus dele é honrado. Se a pessoa, o homem mais poderoso do mundo, disse, o seu Deus é Deus. Esse homem é assertivo numa espiritualidade plena. Gente, é impressionante a vida de Daniel. E este homem, o nome dele é mudado. O rei chega a ponto de roubar a identidade dele e dar outra identidade. Você não é mais Daniel. Mas dentro dele ele mantém a sua identidade em Deus. Ele podia errar, que ninguém ia ficar sabendo, quem sabe quem fez. É outro nome,
outra identidade, mas o seu caráter está registrado no céu. E o céu está registrado dentro dele. Esse homem é assertivo. E a palavra de Deus é assertiva sobre ele. Você vai descansar. E no final dos seus dias, você se levantará para receber a sua herança. Deus foi assertivo com ele. Uma vida que brilhou a glória e a majestade de Deus. E ele teve assertividade até para estudar e mostrar a glória de Cristo. Ele vê o Cristo vencendo todos os impérios do mundo. Todos os reinos do mundo vão se acabar. O reino de Cristo será o reino de vitória. Isso é Daniel. E Paulo, que eu estou falando, Paulo é tão assertivo que ele chega no final e diz assim: terminei a carreira e guardei a fé. Terminei. Combati o bom combate. Olha que assertividade. Terminei a carreira e guardei a fé. E agora, vem a coroa da vida. Isso é ser assertivo. É uma determinação, é uma clareza, é uma dedicação, é um desprendimento, é uma decisão, tudo junto. Isso é ser assertivo. A minha pergunta é: por que ser assertivo? Se ser assertivo é o modo mais eficaz e positivo de se comportar e comunicar, por que nos comportamentos de outras formas ineficazes e negativas? Por que nos comportamos de outras formas ineficazes e negativas? É uma pergunta séria, né? Por que, se o melhor jeito de fazer é isso? E eu estou determinado a... Deus tem me curado muito nesses estudos, eu quero dizer a vocês, porque eu descobri que há áreas em minha vida que eu não fui assertivo e eu preciso ser mais assertivo. Porque Deus precisa mudar a minha vida em todas as áreas. Eu não posso viver no vai a si mesmo. Os médicos sempre cobram de você, que é sedentário, muito intelectual, igual eu, que você tem que fazer exercício, mas eu nunca fui assertivo muito nessa área de fazer exercício. Sempre eu começo e paro. Começo e paro. Isso, 30 anos. Eu disse: sabe de uma coisa? Eu vou mudar isso. Eu quero ser assertivo com o meu corpo. E vou ser. Ah, eu não gosto. Gostando ou não gostando. Querendo ou não querendo. Isto é determinação, é coragem, é ir. Ah, eu não estou com vontade. Com vontade ou sem vontade, faça. Isso é ser assertivo. Contar um testemunho aqui, muitos conheceram aqui, que trabalhava conosco aqui, a Marília no piano. Esses dias eu estava numa formatura e quando eu vi estava a Marília cantando junto com o grande coral da Igreja Central. Quando ela começou a tocar, o coral é lindíssimo, mas quando ela começou a tocar, aquilo encheu aquela sala toda com aquele piano. E aí eu me lembrei de uma história que ela me contou. Eu perguntei para ela: como que você conseguiu chegar nesse nível de tocar piano desse jeito? Ele disse: meu pai me fazia tocar e treinar. E eu dizia: pai, eu não estou com vontade. Ele disse: com vontade ou sem vontade, toque. Mas eu não estou querendo ou não querendo, toque. Mas não estou com nenhuma vontade, com toda a vontade, toque. Isso é ser assertivo. Chegou no nível que chegou, isso é assertividade. Gente, as coisas que você tem que alcançar e chegar, sejam físicas, sejam o que você quer ser e chegar, você tem que ser. No mundo grego, Demóstenes foi o maior orador grego. E ele nasceu com a língua presa. Mas ele era assertivo.
era determinado, era decidido. E a história, e conta, não sei quanto isso virou lenda, ele pegava uma pedra, colocava dentro da boca, ia para o mar e ficava fazendo discursos, até sangrar a boca dele e desprender a língua. Se tornou o maior orador grego, o homem que tinha a maior deficiência. Veja que determinação, veja que dedicação, veja que assertividade, veja que decisão este homem tinha. E uma frase de Demóstenes, né? Ele disse para um sujeito: não concordo com uma única palavra com que dizes, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Coragem, determinação, assertividade. Demóstenes. Não concordo com uma única palavra que você está dizendo, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Isso é assertividade. Quer dizer, um homem que é assertivo em tudo, até nos seus discursos. Então, quando eu estou colocando isso para vocês, é para dizer que há áreas da minha vida e da sua vida que nós não estamos sendo assertivos, precisamos ser. E é isso que vai determinar a sua espiritualidade. A Bíblia diz que o reino de Deus é o reino dos valentes. E é eles que os conquistam. Em outras palavras, são pessoas assertivas. Por isso que eu quero dizer para vocês, ser assertivo é que faz as pessoas evoluírem, fez homens e mulheres primitivos a proteger de animais e seres humanos que ameaçavam sua sobrevivência. Ser assertivo foi o que fez pessoas chegarem a alvos e metas que outros não chegaram. E eu vou dizer o seguinte: se você fizer o que todo mundo faz, você só chegará onde todo mundo chegou. Se você chegar além, faça o que os outros não fizeram. Isso que nós temos que fazer. Isso é assertividade. Talvez vocês não saibam, mas eu sou professor do curso de psicologia da Unifil. E tem algo que eu sempre falei para os alunos. A Marília foi uma das alunas lá um dia, não foi? Não, foi lá no colegial que eu falava com vocês, né? Eu me lembrava de uma frase que depois eu comecei a aperfeiçoar ela e usava muito lá na psicologia. Sabe o que vocês deviam fazer? Ler, no mínimo, um capítulo de psicologia por dia. Façam isso, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês querem ser realmente, ir além, chegar onde outros não chegaram, e conquistar o que os outros não chegaram, ser o que os outros não foram? Leia, no mínimo, um capítulo de psicologia por dia. Parece uma loucura, né? Gente, é impressionante os e-mails que eu recebo. De vez em quando eu tenho vontade de ler aqui. Não faz muito tempo eu recebo assim: eu quero dizer uma coisa, professor. Eu consegui o teu endereço, estou morando em tal país. Acabo de terminar o doutorado em psicologia. Sabe por que eu cheguei aqui? Porque um dia eu vi um professor dizer isto. Leia um capítulo por dia. Estou sendo convidado para dar aula em tal universidade, fora, em tal país e tal país. Gente, eu já recebi dezenas de cartas. Os que não fizeram isso, não chegaram. Muitos não chegaram nem na profissão, mesmo formados. Fale isso para os seus filhos. Nós precisamos ser mais assertivos intelectualmente. Sabe o que eu quero dizer a você? Muitas vezes as pessoas dizem: você é muito inteligente. Eu acho que não, acho que eu sou teimoso. Eu sou assertivo. Eu decido fazer e quero fazer e vou fazer. Há uma dificuldade? Todos têm. Mas você tem que ser, ou você vai ser passivo,
Ou você vai ser agressivo, ficar xingando o mundo todo, botar culpa em tudo, ou vai fazer o que tem que ser feito. Deu para entender? Tem gente que não faz porque é revoltado, aí ficou agressivo. Agressivo não chega a lugar nenhum. Passivo também não chega a lugar nenhum. Assertivo, chega. Se você entendeu isso, é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos e netos. Saber o que se quer, saber o que não se quer, seja a sua palavra sim, sim e não, não. Tem um material aqui que eu gosto muito de usar, não vai dar muito tempo para eu trabalhar isso fundo com vocês, mas olha bem. Ser ou não ok, né? Isso é bem da psicologia, mas é tão bom isso, olha. O passivo diz assim, eu não sou ok, você é ok, quer dizer, eu não sou, os outros são, passivo. E ele fica sempre dependente de tudo, depende de todo mundo. Se o mundo for bom, ele vai ser bom. Se as coisas forem boas, ele vai ser bom. Quer dizer, ele depende totalmente dos outros, ele não rompe as barreiras. Agora, olha o assertivo, eu sou ok, você é ok. Sabe por que eu sou ok, você é ok? Porque Deus me fez ok. Naquela cruz ele disse, você é ok. Essa pessoa é integradora, olha, é mais. Olha o passivo, é menos mais. Eu sou sempre pior, os outros são sempre melhores. Né? Tem gente que é tão negativo que ele acha que se for para ter um concurso, ele é o último. Porque eu não sou ok. Né? Agora, olha o passivo agressivo, é alienado, inconsequente, deixa a vida me levar. Pode levar eu. E assim vai, ele é roubado, eu não sou ok, você não é ok, nada vale a pena, ninguém pode me ajudar, vamos orar, mas também Deus não é ok. Nada é ok para ele, nada resolve. Passivo-agressivo. E o outro, eu sou ok, você... Eu sou ok, eu sou o bom, você que não é agressivo. Ele acha que ele é o bom e está todo mundo errado. Parece político. Controlador, autocrático. E aí fica agredindo o mundo. Você pode viver isso até nas palavras. Eu vou dar um exemplo. O assertivo, olha, estou bem, você está bem, é flexível, é aberto, é otimista, é confiante, é decisivo, é positivo, é consciente, é caloroso, é gentil, é apoiador, é disposto, é seguro, é apreciativo, sempre busca o melhor dos outros e de si mesmo. Comportamento construtivo, solucionador de conflitos, negociação focada em solução, em vez de ficar olhando o problema, ver qual a solução, sempre pergunta qual a solução. Bom ouvinte, interessado, inclusivo, capaz de dar e receber elogios e críticas. Quem é assertivo, você fala assim, eu elogio você muito obrigado. Não sou nada disso, não. Está errado. Aceite o que Deus te ama. Passa para frente. Assertivo. Qual a vantagem? Os outros respeitam. Né? O assertivo, ele tem voz calma, encorajadora, sincera. Devemos, o que você acha, o que eu preciso? Né? Ele é equilibrado, ele é capaz de sorrir. Passa já para mim no agressivo, só para vocês verem. O agressivo não é flexível, a mente é estreita, beligerante, hostil, preconceituoso, vive culpando os outros, não cooperativo, não apreciativo. Comportamento é destrutivo, autocentrado, egoísta, excludente, dominador, violento, insensível. Né? Isso é muito problemático. Olha o passivo, resignado, pessimista, tímido, autodepreciação, né? Ninguém é pior do que eu, aceita qualquer coisa, ansioso, tenso, excessivamente complacente, deixa a si mesmo, vai de qualquer jeito, desconectado, sem direção, não tem rumo, não sabe onde chegar.
Sabe como que é a voz do passivo? Eu vou dar ênfase aqui. É murmurador, vacilante, né? E vive fugindo da realidade. Gente, o agressivo passivo é negativo e teimoso. Conhece gente assim ou não? É mal-humorado, invejoso, vive desrespeitando, pessimista, culpa os outros, é hipersensível, qualquer coisa fere ele, qualquer coisinha. Diz que alguém chama esse tipo de gente de casca de ferida. Se dá um toquinho, ele já grita, né? Não enfrenta problemas, e ele é manipulador, egocêntrico, responsável, sabotador e procrastinador. O que é? Deixa sempre para depois, deixa sempre para depois, deixa sempre para depois. E o depois não funciona porque não dá certo alguma coisa e ele tem que pedir mais prazo. Sempre deixa para depois. E o agressivo é terrível, né? Queixoso, sarcástico, esse agressivo passivo. Então, o sorrisinho assim falso, né? Gente, eu quero dizer o seguinte: o que nós precisamos dizer nessa aula, quase terminando, muitas vezes é difícil ser assertivo, sabe? Muitas vezes ser assertivo, outras pessoas podem pensar que você está sendo agressivo, mas há uma diferença em ser assertivo e ser agressivo. Falar o que tem que falar, a verdade vos libertará. Falar realmente com objetividade e clareza. Então nós precisamos descobrir que muitas vezes nós não conseguimos ser tão assertivos. Claro, tem hora que você está cansado, as situações estão cheias de estresse, e você não consegue ser tão assertivo como deveria. Mas eu queria pedir a você que olhasse para este fato, olhando por que muitas vezes eu não sou assertivo. Muitas vezes está faltando a nós essa vida de intimidade com Deus. Eu creio que quanto mais nós formos íntimos com Deus, mais nós seremos assertivos para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Espírito Santo, descansar em Deus, porque é difícil muitas vezes ser assertivo no mundo contemporâneo, no mundo de tanto estresse, de tanto sofrimento, de tanta violência. Como que eu posso ter sabedoria de Deus para agir no modo de Deus, com o Espírito de Deus, com a paz de Deus, com clareza espiritual, né? Educar meus filhos com assertividade. Por quê? Olha quando é fácil ser assertivo, quando você se sente confiante, quando você valoriza o que você tem, quando você valoriza o que você tem em Deus, as suas expectativas em Deus são realistas. Eu gosto de ser assertivo olhando para as pessoas, não o que elas muitas vezes estão vivendo, mas o que elas podem ser quando elas viverem em Deus. Eu vejo tanto potencial nas pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas não aproveitam os seus potenciais, elas são amarradas. Eu tenho dito que as pessoas são como um jardim que tem sementes maravilhosas para nascer, mas elas estão cheias de espinhos e grama velha, que está sufocando a possibilidade de ser ativada as sementes de possibilidades da sua vida. E as pessoas muitas vezes não conhecem isso, né? Claro que é mais fácil ser assertivo quando as pessoas te ouvem e tratam você com respeito. Então aprenda a ser assertivo com as pessoas, você vai maximizar o potencial delas. E quando você está informado, quando você sabe quais são os seus valores, isso faz você ser mais assertivo. Quando você, quanto mais a gente aprofundar a palavra de Deus na nossa vida, nós conseguimos ser mais assertivos com a palavra de Deus em nossas vidas. Você vai sentir a palavra e vai declarar a palavra e vai orientar baseado na palavra. Eu acho que ser amigo é ser assertivo, porque é livrar o outro de alguma coisa que pode destruí-lo ou esmagá-lo, né?
Eu vou voltar com alguns pensamentos. Dietrich Bonhoeffer disse: a ação não provém do pensamento, mas a prontidão para a responsabilidade. Eu gosto da palavra responsabilidade. Responsabilidade significa responsabilidade. Isto é, dar a resposta correta. Ser assertivo é dar a resposta com responsabilidade. Não é a montanha que conquistamos, gente, mas é nós mesmos que estamos nos conquistando. Então, isso que nós precisamos. Eu coloquei a palma de uma mão aqui, que eu uso muito quando eu atendo as pessoas, mas eu quero dar isso para vocês como uma bênção. Eu coloquei 5 Ds aqui, e na palma da mão eu digo sempre para as pessoas que eu tenho atendido, eu digo, na palma da tua mão está tudo que você precisa para mudar o seu destino. Você precisa de uma vida de propósito, precisa entender que é um processo e tem que ser perseverante. Então você precisa de decisão, determinação, disciplina, dedicação e desprendimento. Se você pegar estas palavras e colocar na palma da tua mão e dizer, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero chegar na minha vida. E é isso que Deus vai dar em minha vida. Eu quero ser assertivo. E, finalmente, pense o seguinte: ser assertivo é ser objetivo. Ser assertivo é coragem de correr riscos. Ser assertivo é ser respeitoso. Ser assertivo é agir. Ser assertivo é ter uma expressão livre. Ser assertivo é ser capaz de dizer não. Ser assertivo é ser honesto consigo mesmo e com o outro. Ser assertivo é ser capaz de dizer sim na hora que tem que dizer sim. Ser assertivo é ser verdadeiro. Então, a assertividade emocional é escutar, entender e expressar as emoções com autocontrole e maturidade. Então, nós precisamos pedir que Deus nos ensine a viver isto. Assim são os filhos do reino de Deus. E eu vou reafirmar algo que a semana passada eu falei. As decisões que você toma hoje criarão o futuro que você viverá amanhã. Comece a pedir sabedoria para tomar grandes decisões na sua vida com assertividade. Eu estou falando isso em relação ao seu corpo. Você quer saúde espiritual? Pense no seu corpo. Pense no seu psiquismo. Pense na sua alma. Pense na sua vida em Deus. Pense de viver uma vida plenamente assertiva. Eu me lembro aqui de Estevão, lá em Atos. Foi o primeiro crente com o nascimento da igreja que entra na glória. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado. E este homem, ele é tão assertivo que ele chega ao ponto de dizer assim, não impute sobre eles o pecado. Veja, nada de agressividade. Nada de passividade. Ele acaba colocando o manto da graça sobre todas aquelas pessoas. E a Bíblia diz que a roupa dele foi colocada aos pés de um jovem chamado Saulo, como se fosse, sim, você está destinado a isso. E a Bíblia diz que o rosto dele era como o rosto de um anjo. E a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e Jesus à direita do Pai, recebendo ele. Que coisa incrível. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer para você, até para morrer você precisa de assertividade. Ser assertivo até para morrer. Sabe por quê? Você está dizendo, eu vou viver uma vida que vale a pena. Eu vou citar um homem que para mim foi um dos homens mais assertivos que eu conheci na terra. Jonas Dias Martins. Aquele homem tinha uma assertividade que me impressionava. Eu me lembro um dia, eu era seminarista, o sogro de um dos meus tios estava nas últimas, havia abandonado a igreja um tempo, depois foi para outras igrejas, e por mais de 25 anos ele estava longe da nossa igreja. Mas antes de morrer, ele disse, eu tenho um desejo, eu gostaria muito que o reverendo Jonas viesse aqui orar, mas eu abandonei a igreja, fui para tantas outras igrejas, mas eu gostaria que ele estivesse aqui. E eles falaram comigo, disse, vamos lá na casa dele.
Eu fui com o meu tio e outro tio de carro e ele tinha acabado de almoçar. Ele estava sentado assim, de gravata e sempre estava de gravata. Eu nunca vi o Reverendo Jonas sem gravata e um paletó preto e uma camisa branca. E quando eu contei a história, gente, foi impressionante. Ele já estava, a cegueira já estava chegando, mas ele deu um salto e disse: estou pronto, vamos. Agora, ele disse, porque eu tinha dito, quem sabe um dia, que o senhor puder dar uma passada e tal. Eu estava meio assim passivo. E ele disse: vamos agora. Estas coisas não podem esperar. Desse jeito, com essa voz. E eu estava tendo uma aula de assertividade. Nós fomos lá, chegamos lá, foi 15 minutos. Ele falou, lembrou do homem, etc. Deu a palavra, do Espírito Santo usou ali, disse: vamos orar. Quando ele orou, eu fiquei de olhos abertos. Eu disse: esse homem não está orando, ele entrou no céu e desceu. Porque até para orar, ele era assertivo. Ele segurava a mão assim e fazia assim, ele subia e dizia: Senhor. E eu lembro até hoje as palavras: este homem passou por muitas lutas, mas ele está aqui. E em ti ele venceu as lutas. E ele vencerá mais esta luta. Rumo à eternidade. Aquele homem morreu como nunca. Né? Assertividade. E aí eu lembrei dele uma vez, ele dando aula para mim, ele dava aula, uma vez eu tive aula com ele de teologia pastoral, eu era jovem. Ele disse: eu tenho uma determinação. Ele falava assim: aqui corre um sangue africano. E eu já disse para a morte: quando você vier, venha firme, porque você vai me encontrar de pé. Até para enfrentar a morte ele era assertivo. Coragem para viver. Coragem para ser. Até hoje eu lembro disso. Eu vou dizer uma coisa a você: as decisões que você toma hoje criarão um futuro que você viverá amanhã. Nós nunca sabemos do que somos capazes, até que tentemos. Nós não podemos ganhar experiência com coisas que não fizemos. Então, seja assertivo. E, finalmente, seja assertivo no poder do Espírito Santo. Porque os filhos de Deus são aqueles que vão andando de força em força. Este viver de força em força é este finalmente que eu quero colocar para vocês. Gente, isso pode se aplicar a todas as áreas da vida. Os jovens que me ouçam, um dia que você for para uma entrevista, seja assertivo. Na hora que você estiver orando diante de Deus, seja assertivo. Gente, é incrível. Jesus perguntou para o sujeito assim: queres ser curado? O cara fazia 38 anos tentando pular ali para a água que mexia. Vai ver que ele acostumou com a doença já e acostumou com não dar certo. Tem gente que acostumou com não dar certo. Jesus faz uma pergunta assertiva: queres ser curado? Chegou para o cego: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Você quer o quê? As perguntas de Jesus mostravam assertividade. Jesus era muito assertivo. Um dia ele fez um sermão, sumiu todo mundo. Você imaginou eu pregar um dia um negócio assim, vai todo mundo embora? Aí ficaram os discípulos, com aquela cara assustada. Jesus, todos se abandonaram. Sabe o que ele falou? Quereis vós também retirar-vos? Olha que assertividade. Vocês também querem ir?
Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Foi assertivo, Pedro. É isso mesmo. Nós aguentamos toda a adversidade. Nós queremos Deus. Quereis? O que estão dizendo aí? Estão dizendo de mim. Falaram um mundo de coisa, né? Para um ele é Beelzebul, para outro ele é Jeremias, para outro não sei o quê. E vós, quem dizeis que eu sou? Olha que assertividade. Agora o passivo diria, não sei bem, nós estamos ainda vendo, tipo, daqui a um tempo a gente vai tomar uma decisão para ver o que a gente acha que é, o que não é, porque a gente está. Né? Olha a resposta dos discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Yes! Gente, o reino dos céus é o reino dos que têm assertividade. Aprenderam uma palavra nova, uma atitude nova, e um jeito novo de viver. Isso não é do mundo corporativo em alta. Isto é reino de Deus. O reino de Deus é reino dos assertivos. Feche os olhos. Pai, que o teu Espírito complete em cada mente, cada coração, cada vida esta palavra e nos desafie uma vida de vitória. Para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo e glória, nós oramos. Muda-nos. Muda-nos nesta hora, porque o teu reino vem. Que nós sejamos como as 5 virgens prudentes, que com assertividade estavam prontas para a volta do Senhor Jesus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos, Pai. E assim seja. Quem crê recebe, diz... Amém e amém.